santista, muito menos para o menino Ney. E, claro, após os famosos sapeca iaiá, a sapatada, goleada de 6-0, um sonoro 6-0 do Vasco da Gama contra o Santos. Deu uma invejinha do Vasco. Deu. Agora, no final do jogo, Neymar precisou até ser consolado pelo técnico do time adversário, Fernando Diniz, né? Em seguida, falou com a imprensa, né? Neymar ficou tão mal que o seu filho acabou mandando uma mensagem para consolá-lo, né? O Davi Luca escreveu, né? Aqui eu abro aspas. Eu sei que hoje, pai, foi um dia difícil para você e para nós, mas eu queria que você soubesse que nesses momentos difíceis e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui, fecha aspas. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá para cima deles, aqui com complemento. E ele também diz que não use a derrota de hoje como fracasso, use como motivação. Aí demonstrou realmente um show, verdadeiro show de maturidade e também de apoio incondicional ao seu pai, no momento que claramente ali muita coisa deve estar passando na cabeça do Neymar, uma pressão colossal, mas pelo menos eu acho que, enfim, há de se reconhecer a maturidade do garoto, mas que tem que ver se na prática vai surtir efeito, né, mano? Pois é, aí, infelizmente o Neymar não vem dando tantas esperanças para o torcedor, né? Mas eu queria ouvir da psicóloga, sim, né? Numa situação como essa, tem uma inversão. O filho pequeno tá dando uma injeção de ânimo e lição pro pai que deveria ser o exemplo e não o oposto. Deixa eu pegar esse gancho do Mano, que é justamente na minha questão, tá? Doutora, até uma forma até um pouco insensível da minha parte, me incomoda um pouco ver grande parte dessa legião de ídolos, de pessoas que se colocam como artistas, como, enfim, influenciadores da sociedade, porque o Neymar também tem essa responsabilidade, muito mais do que um jogador, ele é um influenciador, mas demonstrar fraqueza. Me parece, atualmente, que grande parte desses influenciadores estão vendo na tristeza, na fraqueza, na debilidade, uma forma de se posicionar no debate público e, de certa forma, isso me causa uma certa estranheza e até preocupação em saber como isso vai refletir na sociedade. Então, se a partir do momento que eu vejo que o choro, a lágrima, a tristeza, o consolo de uma criança passa a ser visto como uma virtude na sociedade, não visto mais como uma exceção, isso me causa uma preocupação. Como é que a senhora enxerga isso? Eu acho que a gente precisa estudar o fenômeno também de um outro ponto de vista. Quando a gente olha para o Neymar e para todo mundo que está na mídia de alguma maneira, realizando um feito, né, em nome do Brasil, em nome ali de um time que a gente sabe que tem um contingente de pessoas que se identifica, a gente precisa localizar essa pessoa como um herói, não é? Só que hoje eu acho que os heróis, eles estão entendendo que existe o componente humano, que é justamente a vulnerabilidade. Eu não vejo como algo negativo. Eu vejo como algo positivo, onde a gente possa entender, inclusive, que dá pra gente chorar, dá pra gente ficar triste, até porque a gente não melhora a performance, não é, mano? A gente não melhora a performance se a gente não entende onde a gente falhou. Então, pode ser uma grande jogada de marketing? Pode ser também. Mas eu penso que para a população, de uma maneira geral, entender que um herói, né, pode falhar, faz com que a gente também lide melhor com os nossos fracassos. Mas, por exemplo, doutora, pega um Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, eu vejo mais entrevista do Vinícius Júnior chorando do que eventualmente ele até fazendo gol. E a minha preocupação esse jovem... Tu falou mal do Neymar, tu falou mal do Neymar, eu vou falar do Vinícius Júnior. Então, assim, a partir do momento que eu sou um jovem, muitas vezes negro, muitas vezes de periferia, e vejo como meu ídolo um cara que, eventualmente, anos atrás, viu o Pelé como um cara que suplantava as dificuldades, um cara que peitava a partir do seu próprio talento, e vê a grande virtude do Vini Júnior, um cara que, infelizmente, se coloca para baixo. Né? Isso também não traz um prejuízo para as futuras gerações? A gente precisa tomar cuidado com as proporções. Tudo aquilo que é demais esconde uma ausência. Se eu choro muito, se eu sou muito feliz, se eu estou na polaridade... Essa polaridade, ela serve para esconder alguma coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. É claro que, dadas as devidas proporções de tristeza, né, de demonstração de emoções, a gente pode entender isso como algo positivo. Agora, se sempre é assim, então vamos olhar, né? E uma outra questão é a nossa autoeducação emocional. Porque quando eu me identifico com um sujeito que só se lamenta, que só fica triste, que só encontra derrota naquilo que faz, então isso fala muito mais sobre mim do que sobre a pessoa que está se apresentando. Opa, muito bem colocado. Jess Peixoto? Eu
acho super positivo, na verdade, a vulnerabilidade ser pública. Porque eu acho que em muitos momentos ela é tratada como algo tão interno a engolir o choro. Eu acho que eles chegam e choram no vestiário. E eu acho que isso passa uma mensagem para as pessoas de quando eu perco, quando eu tô triste, eu não poder chorar. E eu acho que isso é um instrumento, sim, muito válido de expressar as emoções. Quando o Neymar posta o texto do filho dele, eu não acho que é nem sobre uma criança consolar o pai. Mas o que eu acho mais bonito é o quanto a criança é madura em relação ao momento de derrota que o pai, que talvez sem o devido apoio lá atrás, quando ele tinha a idade, ali quando ele tinha 18, 17 anos, ele não tinha. Então, assim, essa visão madura da dor, do sofrimento, eu acho que é muito positiva, principalmente quando a gente está olhando para atletas, porque eles lidam com muitas pressões. E aí, doutora, a minha dúvida em relação até o próprio caso do Neymar o Neymar, ele vem de uma queda e de uma ascensão, queda, ascensão, ele passa por várias críticas, ele é boicotado na mídia, todo mundo adora falar mal do Neymar, é política, ele consegue ser criticado em todas as frentes possíveis. Eu acho que talvez não como pai, olha que bonito isso. E aí, quando a gente olha para ele como um esportista, como que tem esperança para ele sair disso? Qual que é o caminho para ele superar? Porque eu imagino que quando você está ali no campo, isso influencia muito a sua própria confiança, a sua forma de pensar. Então, como que a senhora vê isso? Nós temos uma questão cultural, né, que eu acho que é uma questão aqui do Brasil, com relação à admiração de quem em algum momento falha na carreira, né? Então, assim, você tem que estar sempre 100%. E é como se a gente tivesse uma amnésia coletiva de quem é a figura do Neymar, de quem representa e representou a figura do Neymar para toda a nação. Então, pera um pouquinho, né? Eu acho que a gente precisa ser maduro novamente o suficiente para entender e ser empático que nem nós somos 100%. Nem nós estamos o tempo todo acertando. Então, acho que a gente precisa fazer esse resgate também, né? Eu entendo que ontem não foi um dia feliz, né? A gente acaba lamentando pela performance. Os vascaínos foi. Né? Não foi para todos. Mas acho importante a gente fazer o resgate de quem nos deu muitas alegrias em muitos momentos da história do nosso esporte, do nosso futebol. É mais fácil a gente analisar sendo não torcedores do Santos. Entendendo a nação santista, eu entendo 100.000% a ira de vocês no dia de hoje. Não é nada fácil. E no momento que a gente vai se despedindo só de quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, fica por aqui. Pânico daqui a pouco. Tchau. Em frente a gente segue para todo mundo aqui nos assistindo pelas multiplataformas da Jovem Pan. Agora, não há coincidências na vida, na política e nos negócios. Davi Luca, que demonstrou toda essa solidariedade, faz aniversário. Nasceu no Hospital São Luís, em São Paulo, no dia 24 de agosto, ou seja, no próximo final de semana, ele comemorar seu aniversário. Muita gente já dizendo que o Neymar só tomou mais um amarelo e ficou suspenso para o próximo final de semana, dado o tanto que ele considera o filho dele, porque é a festa de aniversário do Davi Luca. Será? Sempre aquela suspensão cavada pré-Sapucaí, pré-carnaval, já virou folclore aqui e parte aí da galera. E munição para os haters do Neymar. Não, mas eu acho que esse é o problema. Assim, eu acho que, como o Brasil, sabe? Acho que a gente lá na época do Pelé, eu acho que não havia tanta rede social, não havia, de fato. E não se falava tanto dele, pessoa. O Neymar, ele é muito rechaçado. Eles falam muito dele. Esse poder do haters, eu fico impressionada. Porque, assim, a reação dele é a maior prova de que não foi isso. Concluindo, como que a senhora vê isso? A dor do Neymar, assim, o hater, qual que é o efeito disso? Mensagem final curta e direta, por favor. Olha, eu espero que o Neymar, e acredito, né, que tenha um apoio psicológico, que tenha um profissional cuidando da cabeça dele, das emoções dele. Porque não é fácil, né, a gente passar novamente por uma situação bastante dolorosa como essa e sofrer um apagamento da sua carreira, né, enfim, das suas potencialidades. Situação bastante dolorosa seria também se eu não concluísse o Morning Show de hoje sem a palavra do dia. Então vai ser com palavra do dia, vamos lá. E a palavra do dia nessa segunda-feira é munificente. Munificente é um adjetivo vindo do latim munificentia, que significa generosidade grandiosa, de quem dá ou oferece além do esperado. Hoje, Mano Ferreira resolveu encarnar a figura munificente da bancada, trouxe um bolo, 2 garrafas de café e até um pacotinho de pão de queijo para dividir com a equipe. Jota, olhando a cena e sem perder a deixa, soltou: isso não é munificência, é chantagem calórica disfarçada de bondade? Conclusão, seja mais
munificente. Mas cuidado, tá? Sempre haverá alguém para traduzir a sua generosidade como tentativa de comprar afeto com carboidratos. Meus amigos, isso não aconteceu, mas deveria ter acontecido. Mas o Mano Ferreira é um sujeito munificente. Quem é o munificente do momento? O filho do Neymar, né? com Eu tenho que melhorar as palavras. Generosidade, trazendo consolo ao pai. Exatamente. Eu estou fazendo agora a palavra do dia baseado no último tema. Tem que ficar um pouquinho mais imprevisível. Jess Peixoto, o munificente do momento. Eu acho que o Davi também, vou votar nele. Muito Essa bom. tá fácil. Doutora Adriana Moraes, obrigado demais pela presença. Jota, tamo junto, meu irmão, obrigado pela presença. Jess Peixoto, tamo junto. Mano Ferreira e você. Hasta la vista, Baby Morning Show. Fica por aqui, amanhã às 10, compromisso marcado. É a sua dose matinal de informação e entretenimento. Volta amanhã. Mestre Emílio Surita e o Pânico. Tamo junto. Hasta mañana. Tchau. Jovem Pan Morning Show.